Sejam bem-vindos a esse canal, Palavra 2. Eu sou Daniel César e eu quero fazer uma meditação diferente. Gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento. Nós vamos ler Oséias 4, apenas alguns versículos e comentar em cima dele e ter uma palavra profética e importante nesse tempo. Fique conosco até o final desse vídeo. Bom, se você quiser, abra sua Bíblia em Oséias 4, nós vamos ler os versículos de 1 até 9. Eu deixei aqui anotado no meu computador, porque eu fiz alguns destaques aqui. Então nós vamos ler os versículos. Hoje não tem um resumo, não se tem um roteiro. Literalmente o roteiro é a palavra de Deus aqui, Oséias. Mas deixa eu fazer uma introdução rapidinho. Oséias ele vai fazer uma junção ali entre a falta de conhecimento e o pecado. Talvez a junção não seja a melhor palavra. Ele vai fazer uma relação, correlação entre a falta de conhecimento e o pecado. E eu tenho visto muito no meio evangélico hoje, apesar de tentativas de homens de Deus, mestres na palavra, mas eu tenho visto no meu dia a dia, é o meu dia a dia. Se você tem visto diferente, respeitarei você. Eu tenho visto no meu dia a dia a falta de conhecimento da palavra, a falta de olhar na palavra, o que a palavra de Deus diz, dela ser o nosso parâmetro, e a gente acaba estabelecendo outros. E isso tem levado o povo a pecar, os líderes a pecarem, e tem trazido consequências para o meio evangélico, e nós estamos vivendo tempos de muitos escândalos. Isso aqui não é, por favor, não é uma palavra completa sobre isso. Apenas vamos ler o que Joel, de 1 até, deixa eu voltar aqui, 9, ele pode nos dizer a respeito do que está acontecendo hoje. Essa é uma palavra de Deus. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Naquele momento, aquele tempo, o povo de Israel era o povo de Deus, como nós somos hoje. Deus se dirigia a Israel e no Novo Testamento se dirige a nós. Quer dizer que Israel agora não é mais nada, pastor? Eu não acredito nessa linha de pensamento teológico. Israel, para mim, uma palavra clássica, continua sendo o relógio de Deus e um dia virá a salvação para eles, que está prometida na palavra. Israel era o povo de Deus, mas Deus disse, olha Israel, eu tenho uma acusação contra você. Então vamos entender que hoje, na nova aliança, Deus pode ter contra o seu povo, contra pessoas, contra igrejas, acusações de assim, olha, você está fazendo isso de errado. O pastor está falando alguma coisa muito errada? Não, vá na carta de Apocalipse, nas cartas de Apocalipse. Apenas 2 igrejas passaram sem reprimenda, 2 de 7, 2. Eu aqui não sou matemático, não vou fazer nem de probabilidade. Mas para você perceber que sim, nesse tempo pode haver acusação do Senhor, pode haver um puxão de orelha do Senhor para pessoas, para igrejas, para líderes e até para sua igreja a nível de nação. Então, sim, é possível que Deus esteja puxando a orelha da igreja e tenha acusação contra a igreja do Senhor? Sim. Tem dúvida? Vá lá nas cartas de Apocalipse às igrejas. 5 receberam reprimendas. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Pausa aí. A fidelidade e o amor desapareceram, como também o conhecimento. Não temos outra forma de conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus, a não ser pela palavra. E quando não temos isso, quando abandonamos isso individualmente ou coletivamente como igreja, também a fidelidade se esvai, é natural, e também o amor se esvai. O amor é maior que a fé, o amor é maior que a esperança. E a Bíblia explica em 1 Coríntios 13 por quê. Então, quando o amor e a fidelidade desaparecem, e também o conhecimento da palavra, nós temos então vidas extremamente fracas, frágeis e sujeitas ao pecado. Elas podem ser de igreja, podem ser pessoas, podem ser líderes, podem ser membros de igreja, pode ser o que for. Qual é a configuração que você imaginar? Individual ou coletiva? Se você não tem, se você deixa de ter o conhecimento da palavra, você começa automaticamente também a ter falta de fidelidade. Porque fidelidade é a quê? Se você não sabe a que ter fidelidade, como ter fidelidade. E o amor se esfria. Isso gera o quê? Aí nós vamos para o versículo seguinte.
Só vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. É possível, e sinceramente nós estamos vendo esses dias, é possível que o povo de Deus seja acusado de Deus, por ele, pela falta do conhecimento da palavra, da falta de se voltar para a palavra, pela falta de ser fiel ao Senhor e pela falta de o amor que vem de Deus. E quando perguntaram para Jesus qual é o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus conforme todas as tuas forças, repetindo o Deuteronômio, ele não trouxe nenhuma inovação, Jesus, ele repetiu o Deuteronômio e ele falou, amar o seu próximo como a si mesmo. Então o maior mandamento está relacionado ao amor. Então é possível sim que uma igreja seja esvaziada disso, e a partir daí, atrocidades comecem a entrar no nosso meio. Não dá para dizer que atrocidades não têm entrado no nosso meio. E a Bíblia fala aquele povo, e a Bíblia pode falar hoje, sinceramente, numa realidade que a gente está vivendo, a Bíblia pode falar inclusive disso. Roubo, adultério e mais adultério ultrapassam todos os limites. Nós estamos vendo hoje, e não é aqui uma questão de acusar A ou B, é uma sequência. Nós estamos vendo hoje escândalos em cima de escândalos. Escândalos financeiros. Nós estamos vendo líderes sendo acusados de assassinato. Líderes evangélicos sendo acusados de assassinato. Líderes evangélicos sendo acusados de ter vida promíscua. A tal ponto, sem citar nomes, a tal ponto de haver relacionamento sexual entre a família, sem ser pai e mãe. Até isso nós estamos vendo. Então eu vou repetir, só se vê. É um momento que a gente está fixando nossos olhos nisso. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Sinceramente, não estamos vendo isso no nosso meio hoje. Pastor, mas tem coisas boas também? Tem muita coisa boa. Mas, como é a vida, um noticiário da tarde, por exemplo, aqueles noticiários mais chamativos, eles não vão sobreviver de coisas boas, eles vão o quê? Sobreviver das coisas ruins. O que é que aparece na televisão, naqueles noticiários que vêm de tarde? São as coisas ruins, são as atrocidades da vida. E são essas coisas que Satanás tem usado para escarnecer, para levar pessoas. E pessoas têm escarnecido, têm zombado do Evangelho, porque são escândalos atrás de escândalos. Mas veja bem, os escândalos não estão vindo por descrentes, pelos ímpios. Os escândalos estão vindo pelos filhos de Deus, pelas filhas de Deus. E os ímpios estão se aproveitando disso para escarnecer do nome do Senhor, escarnecer do Evangelho. Eu creio que se você estiver ouvindo agora, nesse tempo que a gente está vivendo um boom muito grande, nós temos 2 casos estourando, mas vamos ter mais para frente e vemos mais atrás. Eu creio que você já deve ter recebido alguma piada, se vocês sabem que você é evangélico, no seu trabalho, ou alguma pergunta sincera de alguém, ou um questionamento sincero, ou um deboche. Você, de uma certa maneira, já se encontrou em alguma situação, porque tem homens e mulheres que dizem que são de Deus, mas que estão cometendo roubos, assassinatos, adultérios, ultrapassando todos os limites. Não são fiéis ao Senhor, não amam ao Senhor e já deixaram muito tempo a palavra de Deus de lado. É o que está dizendo Oséias. Continuando, por causa disso a terra pranteia e todos seus habitantes desfalecem. Por causa disso todos sofrem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Por isso toda a terra geme. A verdade é que todos nós sofremos. Aqui está falando a Israel, nós estamos fazendo um paralelo. A Israel está falando literalmente da terra dele, do sofrimento da terra. Mas todos nós estamos sofrendo de alguma forma. Todos nós somos afetados por essas três questões. Falta de fidelidade, falta de amor ao Senhor e falta do conhecimento ou falta da aplicabilidade da palavra de Deus em suas vidas. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Aqui está uma coisa muito interessante, eu não tinha prestado muita atenção nessa parte, até me deparar com ela. E aqui nós vamos ver uma coisa, que ninguém discuta, que ninguém faça acusação. Eu vejo muito nas redes sociais agora pessoas se levantando e se tornam paladinos da justiça, acusando, colocando o dedo, e às vezes de forma genérica, acusando todo pastor,
porque o pastor quer o seu dízimo, porque o dízimo não é bíblico, porque pastor quer você na igreja, porque a igreja não é bíblica, e porque todos os pastores são isso, todos os líderes são aquilo. Você está vendo? Aí pega casos específicos que nós estamos vendo nesse momento de escândalos, e assim, ó, vamos fazer genericamente falando, todos são assim, e só eu trago a verdade, só eu trago a solução, só eu trago a resposta. É esse tipo de coisa que Deus está falando aqui, que ninguém acusa, que ninguém discuta, que ninguém faça acusação. No sentido, então vamos mais para frente, mais para baixo, que todos nós temos que fazer um autoexame, não é hora de botar o dedo no outro. Antes de falar para vocês, eu fiz um autoexame, amanhã eu vou fazer um autoexame, depois da manhã eu vou fazer um autoexame. Todo dia nós fazemos um autoexame, todo dia colocarmos nossa vida diante do Senhor. Quantos personagens bíblicos começaram bem e terminaram mal? Quantos? Não foi só um. O maior exemplo de todos é Salomão, mas quantos outros começaram bem e terminaram mal? Então cabe a mim vigiar, cabe a mim olhar isso também. Quando eu aponto o dedo por outros, as pessoas brincam dizendo que eu aponto um dedo, tem quatro para mim. A verdade é que se eu começar muito a apontar, ver os erros dos outros, eu começo a me colocar numa situação de super santo. Eu nunca erro. Eu estou certo. Os outros é que estão errados. Daqui a pouco, se inverte. Na dimensão espiritual acaba que eu fico errado e quem sabe até os outros estejam certos. Eu sou contra a questão de ficar acusando, botando o dedo na internetzinha lá, principalmente os mais jovens, colocam um monte de coisa contra pastor, contra a igreja, contra isso, contra aquilo. Aí no final eu tenho a doutrina verdadeira e eles se tornam tão errados quanto os outros, por outros motivos. Mas na visão de Deus se tornam tão errados quanto os outros. E eu tenho muito cuidado para ficar postando coisas, colocando o dedão no outro. Eu conheço um pastor, isso lá da década de 80, que foi muito duro quando isso lá dos Estados Unidos. Foi muito duro quando os líderes os pastores da sua denominação pecavam, adulteravam, e ele era conhecido por ser muito duro, muito sem amor, e no final das contas ele acabou adulterando também. Ele não vigiou, ele era muito duro com os outros, mas não vigiou em sua vida. Isso pode acontecer. Por isso, tenha cuidado de botar o dedão acusatório para os outros, vigie a sua vida. Mas você pode olhar o que as pessoas dizem na palavra de Deus, se sua vida os condizem com a palavra de Deus. Lembre-se que os de Bereia foram mais nobres, mais sábios que os de Tessalônica, porque eles confirmavam nas Escrituras. Então, qual é o nosso parâmetro? Voltamos o quê? Para o conhecimento da palavra. Se alguém está fora da palavra, aí você não deve levar em consideração. E João, o apóstolo do amor, chega a dizer, se alguém não traz a sã doutrina, nem o recebais em casa. Que quem recebe em casa, quem o saúda, irmão, a paz do Senhor, tem parte nas más obras dele. E qual é o parâmetro que a gente tem para isso? A palavra de Deus. Mas cuidado para não ficar sendo o acusador. Né? A função de acusador, ela pertence a outro, ao inimigo. Agora vamos continuar. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês. Aqui não está liberando ninguém. Tropeça o membro, tropeça o líder. E é isso que eu quero chegar. E Oséias vai falando isso. Aqui é tão culpado o líder quanto o povo. Aqui não tem o coitado do povo e o líder é mau. Os dois são culpados. Os dois são culpados. Lembra que eu acabei de dizer o texto de Bereia, dos bereanos. Os dois são culpados. Aqui não tem ninguém livre. Então vamos parar com esse negócio de justiça social, porque justiça social é uma questão do mundo, uma questão da sociedade. Na palavra de Deus, se você olhar para a palavra de Deus, não tem um coitadinho e não tem um mauzinho. Se você não está afinado com a palavra de Deus, os dois são culpados. Então, Oséias está dizendo, é culpado o povo, os líderes são culpados, mas o povo também é culpado. E por isso destruirei sua mãe é uma questão de, eu creio que seja assim, um modo de dizer, uma força de expressão para dizer que a terra de Israel seria destruída. Mas isso é uma questão relativa a Israel mesmo,
Mas nós podemos até dizer, por isso que coisas nossas são destruídas, por isso que igrejas são destruídas, por isso que ministérios são destruídos, trazendo isso para o Novo Testamento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Um dia eu vi um líder dizendo, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não, o meu povo é destruído. Guarde bem o que o pastor vai falar. Se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus, viver mediante a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus diariamente, você corre o sério risco de ter a sua vida espiritual destruída, de ser tragado por esse mundo, de ser tragado por Satanás, de ser tragado pelo pecado. E isso não pode acontecer. Quando você se recusa a ter, porque hoje a palavra de Deus está acessível a todos. Você tem um celular, você tem a palavra de Deus. Você tem um tablet, você tem um computador, você tem a palavra de Deus. Você pode comprar a palavra de Deus em qualquer lugar. Você tem Bíblia nas livrarias, você tem acesso pleno à palavra de Deus. Então, se você não quiser mergulhar na palavra de Deus, você corre o risco de ser destruído. Eu digo mais, você vai ser destruído. Satanás vai tocar em você, pode te levar ao pecado e a não entender quando você também está debaixo de lideranças vivendo em pecado. Eu acho que essa é a grande questão de hoje. Eu fico imaginando como é que os liderados não percebem que as suas lideranças estão pecando, estão indo contra a palavra, estão fazendo coisas erradas. Por quê? Porque não comparam a vida dos seus líderes com a palavra de Deus, o que os seus líderes dizem com a palavra de Deus. Eu tenho que citar a terceira vez aqui. Qual é a base bíblica disso? Os de Bereia, eles foram elogiados por pegar a palavra dos apóstolos e conferir se estavam de acordo com as escrituras. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Guarde isso. Deus pode rejeitar líderes hoje que são aclamados pelo povo? Pode. Deus pode já estar rejeitando, eu digo mais, Deus já está rejeitando alguns líderes que podem ser aclamados pelo povo, na sua igreja, denominação, a nível de Estado, a nível de Brasil. Se o líder rejeitar a lei de Deus, ignorar a lei de Deus, fingir que ela não existe, fingir que a palavra de Deus ela não é uma verdade por inteira, ou ignorar parte dela de propósito, e só pegar as partes que lhe interessam, sim, Deus pode rejeitar. Por mais que o homem não rejeite, que o homem não veja, mas já foram rejeitados pelo Senhor. E também diz assim, e também ignorarei seus filhos, ou seja, a sua descendência, as suas obras, os seus frutos. Deus vai ignorar o que a pessoa faz e vai ignorar todos os frutos do que ela faz. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma explosão. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Quase 30 minutos. Não era o pretendido, mas, como eu digo sempre, fica comigo até o final. No Brasil, nesse momento, nós estamos vivendo um boom. Todo mundo hoje vira pastor, todo mundo vira hoje líder. Às vezes a pessoa, eu costumo brincar dizendo assim, a pessoa dorme diácono, nasce pastor. Às vezes dorme obreiro, nasce pastor, às vezes não dorme nem nada e já nasce pastor, vai na sua garagem, abre a sua igreja. Eu já vi pessoas que abriram igreja com rescisão de trabalho, pegaram a rescisão de trabalho, foram lá, construíram uma igreja simples e abriram, não era pastor, não era nada, não tinha chamado, não tiveram imposição de mãos do presbitério, não cumpriram os mandamentos bíblicos e estão lá pastoreando. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Qualidade que ele encontrou um. Ele falou assim, eu estou procurando um que estivesse tapando a brecha. E ele encontrou um com Noé, por exemplo. Um. De toda a humanidade ele precisava de um. Não era quantidade, era qualidade. Um. De todo um povo, um. Abraão. De toda uma geração, um. Enoque. Não é quantidade, é qualidade. Trocaram a glória, e esse glória está com letra maiúscula. Trocaram a glória do Senhor por algo vergonhoso. Era a glória deles, essa glória deles está com G maiúsculo, então é a glória do Senhor neles. Tá? Melhorando aqui um pouquinho. Trocaram a glória do Senhor neles por algo vergonhoso. Sinceramente, estamos vendo líderes fazendo isso, trocando a glória do Senhor por questões, coisas vergonhosas, que
que geram vergonha para o reino de Deus. Eles alimentam os pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Tem líder que tem uma mente tão cauterizada que ela já não tem problema nenhum em dizer para o teu povo, para o povo dele, para as suas ovelhas, para seguirem o mesmo caminho. Eu tenho visto muito isso também sem me preocupado. Líderes com a mente cauterizada, uma mente que já não tem fidelidade ao Senhor, amor ao Senhor, já deixou o conhecimento da palavra há muito tempo, e eles acham que está dando certo, porque se guiam por vista, o ministério está crescendo, está dando bom, está abrindo igreja, está aumentando, está ampliando o templo, então isso já é um sinal de que está tudo funcionando. E olhando para isso e deixando de olhar para as coisas de Deus, eles acabam tendo vidas de pecado e acabam dizendo para o povo, vai por esse caminho que está muito bom, olha, eu estou indo por esse caminho, você pode também que Deus está abençoando. E sim, eu tenho visto muitos líderes, agora não estou falando de líderes grandes nacionais, eu também pode ser. Eu vejo líderes locais que não têm uma vida santa e passando esse conceito para o povo, olha, você pode fazer isso que não tem problema nenhum. E já tem muita gente fraca na fé, porque está obedecendo os seus líderes, está deixando a palavra de Deus de lado, a fidelidade do Senhor de lado, o amor ao Senhor de lado. Trocando por quê? Por pecados. Porque o seu líder está dizendo, vai que está tudo bem. E por último eu quero terminar, como falei para vocês, isso não tem nenhum aqui, não tem nenhum esboço, nenhum roteiro, é a palavra comentada. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Por causa dos seus caminhos, lhes retribuirei seus atos. Tem gente achando assim, o Senhor vai fazer justiça com os líderes, apontando muito para os líderes, apontando para os grandes. Tem gente que dá nome, tem gente que coloca foto na internet, no Instagram. Lembra do que eu falei lá de não acusar? Tem gente que coloca foto assim, são esses aqui que são os vilões do evangelho. São esses aqui que são os vilões, são os maus. Mas Deus está dizendo, eu vou castigar tanto o povo quanto os sacerdotes, tanto a igreja quanto os seus líderes. Eles acabam sofrendo a reprimenda do Senhor. A reprimenda de Deus é para todos. Então, para a gente poder terminar, eu quero dizer isso, não olhe só para os líderes. Deus não está olhando só para os líderes. Deus não tem o olhar que a gente tem de ficar olhando para o fulano, o resto é coitadinho. Coitadinho deles, eles foram cegos, eles foram mal guiados. A Bíblia está dizendo, todos têm responsabilidade. Então, quero terminar com isso. Não mire só no erro dos líderes, mire no erro também de quem está sendo liderado. Precisa ter conhecimento, fidelidade e amor, segundo Oséias 4. Até para poder ter discernimento das coisas erradas. Eu quero dizer para você, cuidado. A gente poder terminar repetindo o conceito, cuidado. De não olhar só para a gente lá de cima e dizer assim, eles estão errados. Quem sabe nós também estamos errados. Por isso que a cada dia cabe uma avaliação e por isso cabe o conhecimento da palavra. Que se nós conhecêssemos Oséias 4, e colocássemos isso no coração, muitos pecados e muitos escândalos seriam evitados. Medite nessa palavra. Deus abençoe você.